TV Aberta São Paulo, no Quality by Maracedo de hoje. Nós estamos aqui na REAF, nessa clínica de reabilitação. Estamos ao lado do Dr. Ricardo Simão Bata. E olha, gente, eu tenho certeza absoluta que as outras matérias que vocês têm acompanhado nas outras quintas-feiras têm sido assim de grande valia para todos nós, né? E hoje nós vamos falar sobre paralisia cerebral e seu tratamento com a hidroterapia. Dr. Ricardo, que assunto, não é? Olha... Isso, né? Paralisia cerebral. Vamos lá. Delicadíssimo isso. O que é paralisia cerebral? A paralisia cerebral é criança. Sua sobrinha. São crianças que, na realidade, sofreram uma interrupção de oxigenação durante o parto, por N motivos, né? Alguns motivos mais comuns. Muitas vezes a criança ela está com o cordão umbilical enroladinho no pescocinho dela. Pode provocar uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro dessa criança, provocando danos. Pode causar essa paralisia? Pode. Qualquer situação que provoque interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, quando esta criança está para nascer, a gente chama de paralisia cerebral, tá? Se a gente for pensar no outro programa que nós falamos sobre AVC, Sim. é como um AVC, só que na situação infantil, na situação de início da vida, tá? Outra causa da paralisia cerebral, que é muito importante, a demora na realização de um parto. Muitas mães programam seus bebês para os períodos que, na realidade, a maioria dos partos acontece entre a 38ª e a 42ª semana. Mas isso é uma situação que nem sempre a gente pode levar isso como condição de nascimento. Perfeito. Muitas vezes a gente tem que antecipar essa situação. Porque se a criança está em sofrimento fetal, por exemplo, como que a gente identifica isso? Ultrassom, né? O que está acontecendo com aquela criança, né? E para a gente evitar que isso aconteça. Porque muitas vezes, vamos deixar lá para o final, 42 semanas. Muitas vezes a criança não está suportando mais, né? Então, assim, ela está em sofrimento, é o que a gente chama de sofrimento fetal. É necessário a interrupção do parto quando isso acontece. Quando essa interrupção do parto não ocorre, a criança provavelmente ela vai ter situações de irreversibilidade do quadro, que a gente chama de paralisia cerebral. Por isso que são tão importantes os exames pré-natais. Toda mulher gestante deve fazer seus exames pré-natais com muita regularidade, porque é através desses exames que a gente observa se a criança está em sofrimento ou não está em sofrimento, né? E isso vai acarretar problemas para o resto da vida da criança, se isso não for diagnosticado rapidamente e logo. Porque muitas vezes, hoje em dia, né, se programa os partos, eu quero a data do meu pai, sim, a data do, sei lá, quer que nasça de gêmeos, de aquário, tem muitas situações nessa, né? E muitas vezes a criança, se você retira ela antes, se você retira ela depois da barriga da mãe dela, ela pode vir a ter problemas, né? Então, e um dos problemas principais é a paralisia cerebral. Consequência seríssima, né? E por que desse nome, assim, paralisia cerebral? Quando ocorre a falta de oxigenação cerebral em alguma área cerebral, é como se aquela área paralisasse. Os neurônios morrem. No AVC, quando o sangue não chega naquele local cerebral, os neurônios morrem. Da mesma forma, a criança. Paralisia por quê? Aqueles neurônios que teriam uma função deixaram de ter. Então é como se estivessem paralisados, mortos. E o que pode provocar essa paralisia? Então, é como que eu havia falado agora. Tem vários fatores. A demora do parto, a antecipação de um parto. Tem casos de crianças prematuras que, por outros problemas cardíacos, problemas de placenta da mãe, que você tem que antecipar um parto. Então, às vezes, falta oxigenação para aquela criança.
A mãe muitas vezes não está oxigenando a criança como deveria, através da sua placenta. Então, assim, pode ocasionar paralisia cerebral. Algumas doenças que a mãe pode estar adquirindo, muitas vezes o tabagismo pode provocar paralisia cerebral em crianças, da mãe, o alcoolismo, né? Então, assim, são inúmeros fatores, inúmeros. Dá para evitar? Dá para evitar, desde que a gestante, o familiar, tenha conhecimento de tudo isso e consiga... É severo. Não, e isso é para a vida inteira. A partir do momento que uma criança nasce com paralisia cerebral, lógico que existem graus de paralisia cerebral, né? Mas as sequelas são irreversíveis, né? Então ela vai ter aquela sequela carregando para o resto da vida daquela criança. Mamãe, atenção, porque a responsabilidade, né, desse filho vir saudável cabe a nós, né? O nosso tabagismo, né, a quantidade de álcool que a gente ingere, quais as medicações, está aqui quais as possíveis sequelas, eu iria perguntar, mas está dentro. Bom, as sequelas são das mais variadas possíveis, inúmeras. Depende da extensão da falta de oxigenação cerebral que essa criança teve. Se ela teve uma interrupção pequena, a sequela vai ser pequena. Se ela teve uma interrupção muito grande, ela pode vir até a ser uma criança sem fala, sem movimento, com inúmeras dificuldades motoras, de aprendizagem, a parte de intelectualidade dela fica comprometida. Então, assim, depende muito do quanto foi atingido aquele cérebro da criança. Vamos dar o exemplo do parto. A criança precisa nascer e esse parto ele vai se prolongando. Quanto mais tempo ela ficar sem aquela oxigenação adequada, maiores são as chances das sequelas. E as sequelas são inúmeras. Você vai trazer problemas para a vida dessa criança, do seu filho, para a vida inteira. E talvez coisas que são irreversíveis, do jeito que o senhor está falando. Fundamental, exames pré-natais. Os exames pré-natais é que vão determinar essa história. Então, assim, é fundamental. Toda mãe, toda gestante, ela tem que fazer o exame pré-natal até o final da gestação. Olha a importância disso que o doutor Ricardo está nos passando. Então, a gente tem que tomar muita atenção a isso. E os próprios obstetras também, porque às vezes eles querem, não mãe, olha, pode esperar. Isso, é complicado. Profissionais e profissionais, né? Nós temos em todas as áreas profissionais e profissionais. Então a gente tem que estar atento a isso, porque afinal de contas você está gerando um filho aí durante 9 meses para quê? Para que essa criança realmente venha a ter um problema mais sério, porque a gente não entrou numa ação. Não, eu quero qualquer obstetra, mas eu quero ter meu filho agora. Se ele quer vir, venha. Isso mesmo. Não importa qual médico vai te acompanhar. Lógico que toda mulher, ela confia no seu obstetra, ela quer que seja aquele. Mas se chegou a hora, ele não está presente, não pense 2 vezes. Vá num pronto-socorro, tenha seu filho com qualquer obstetra que tiver ali à disposição. É o mais importante. Sem dúvida, doutor Ricardo, Deus o livre e guarde, já pensou? E acontece isso muito no dia a dia, né? Acontece muito. Hoje, inclusive, nós tínhamos aqui, eu posso estar mencionando, nós tínhamos crianças que estão fazendo a hidroterapia, não é? E até diante disso, eu vou lhe perguntar, quando procurar por o tratamento? É de imediato? A criança, como o adulto, né? E até mais do que o adulto, sim, porque a criança ela está em processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, o quanto antes você procurar um atendimento, lógico, um atendimento, vamos falar da hidroterapia e da fisioterapia. Sim. Uma criança muito pequena, a gente não consegue colocar ela dentro da água, tipo 1, 2, até o 6º mês, porque a imunidade dela ainda não está desenvolvida para isso. Isso, a água tem cloro, então sim, não se deve colocar uma criança tão pequena dentro da água. Antes disso, inicia-se a fisioterapia, é o que a gente chama de estimulação precoce. A gente detecta que a criança nasceu com uma dificuldade, começa a ter um atraso do desenvolvimento, né? Muitas vezes, de cara, você não observa que a criança, geralmente essa é a queixa. Nossa, meu filho nasceu, eu não percebi nada.
você vai começar a perceber conforme as etapas do crescimento não vão sendo atingidas. Sim. Por exemplo, com 2, 3 meses, a criança já tem que estar controlando o pescocinho. Meu filho não está controlando. Então, fique de olho, fale com o seu pediatra. Fique atento. Fique atenta. Chega aos seus 5, 6 meses, meu filho tinha que estar já sentando com apoio, começando a controlar o tronco. Meu filho não está, ele é tão molinho, né? Então, assim, é necessário que você relate isso para o seu pediatra. Porque, assim, muitas vezes isso é sinal de uma paralisia cerebral que não foi detectada quando a criança nasceu. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, não dá para saber se essa criança nasceu com paralisia cerebral. Se ela teve teve um quadro gestacional muito complicado, a mãe teve uma situação, foi uma gestação de risco, aí você consegue até, bom, pode ser que seja, porque já teve um quadro anterior. Mas em algumas situações não, a criança nasceu, demorou para nascer, às vezes não chorou no nascimento, e aí ela vai crescendo e não vai se desenvolvendo. E aí é nessa hora que você tem que estar muito atento, porque o quanto antes você iniciar a estimulação precoce do seu filho, na fisioterapia, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, na verdade é um grupo de estimulação precoce desse seu bebê. O quanto antes você começar esse atendimento, menor vão ser as chances dessa criança ter sequelas. Tá? Então, assim, você tem que intervir o quanto antes. Com relação à hidroterapia, passado essa primeira etapa de desenvolvimento, a criança com 6, 7 meses, ela já pode vir para a piscina. Após 6, 7 meses. Isso, porque a imunidade dela já está mais completa, né? É uma criança já um pouquinho mais madura, então a gente consegue trazer para a água, né? E o atendimento na água, ele vai junto com o atendimento fora da água. Eu tenho criança aqui que a gente atende fora e dentro, porque uma coisa complementa a outra. Então a gente precisa estimular, porque tem coisas que a gente não consegue estimular na água, e a gente tem que estimular fora dela. Correto. E o contrário é verdadeiro também, tá? Mas assim, são estimulações sensoriais, porque essa criança, pensa, Mara, ela tem uma dificuldade muitas vezes motora, sensitiva, ela está experimentando a vida, ela está começando a vida. Então, quanto mais estímulos sensoriais que a gente der para essa criança, mais aquele cérebro dela, mesmo com uma dificuldade, vai conseguir assimilar essa estimulação e vai conseguir tentar recuperar aquilo que ela perdeu. Perfeito. E a criança é fantástica, porque ela tem essa capacidade intensa, imensa, de conseguir atingir situações que um adulto não conseguiria. Perfeito. Porque a criança está em desenvolvimento. Por isso que o atendimento... Devido ao estímulo, Isso. quanto antes ela vai assimilando, o cérebro vai assimilando. O atendimento precoce é fundamental, é necessário, precisa. As mães têm que ficar atentas, percebeu que a sua criança está tendo algum atraso de desenvolvimento motor, porque existem aquelas etapas, toda mãe sabe, a criança controla o pescocinho, depois ela controla o tronco, depois ela se senta, ela fica de gatinho, ela engatinha. Então, existem as etapas. Perfeito. Pode ter um atraso ou outro, dependendo da criança? Lógico que pode. Mas tem que ficar atento. Isso, junto com o seu pediatra. Perfeito. Porque a mãe, com as informações que a mãe passa, junto com o profissional médico, eles vão, olha, está na hora de começar uma estimulação aí. Está na hora de você procurar um neurologista para fazer um exame de imagem para detectar se essa criança existe uma lesão cerebral ou não existe. O pediatra, ele que indica, ele que vai estar, olha, mãe, procure um neuro. Ela vai no neuro, faça um exame de imagem, mãe, existe uma lesão aqui. Vamos começar o atendimento o quanto antes. O que precisa realmente é conversar com o pediatra, observar a criança, o pescocinho, olha, não está ficando ainda, porque é como ele disse, tem etapas, e nós que somos mãe, a gente observa cada gesto, cada detalhe da criança. Então, tem que levar para o pediatra, porque quanto antes, como o doutor Ricardo disse, o quanto antes realmente começar a dar início a um tratamento, porque não vai ser fechado, olha, estou fechando aqui sem
uma série de exames. Aí, depois, sim, olha, chegamos à conclusão, vamos procurar, esse tratamento é mais adequado. Então, assim, cabe a nós, mães, ficarmos muito atentas, para que amanhã, mais tarde, a gente não deixe essa criança aí sofrer coisas mais graves ainda, né, doutor Ricardo? Isso mesmo. E os benefícios são, acho que os benefícios são imensos para essa criança quando ela começa o tratamento antes do o tratamento precoce dessa criança, né? A minha produção aqui colocou quanto tempo de tratamento, mas isso é uma coisa que, assim, depende, eu acho que de cada criança, não é não, doutor Ricardo? Não existe tempo de tratamento, Mara. Isso que eu imagino. A gente como mãe, né, eu fiquei imaginando quanto tempo, acho que é a reação de cada um. Existe essa pergunta sempre, isso eu estou acostumado no meu dia a dia. Quanto tempo vai durar? Eu respondo, não sei. Não dá para você não trabalhar sei. Em cima de tempo, não né? Tem tempo, não tem tempo. Quando você mexe com neurologia, quando você mexe com o sistema nervoso central, não é uma ciência exata, Mara. Então, é muito difícil você dar qualquer resposta nesse sentido. Eu sempre falo, é um dia após o outro. É como construir uma casa, tijolinho por tijolinho, tijolinho, até a gente construir uma casa bonita. Logo em seguida a essa pergunta, eu tenho certeza absoluta, vocês que estão nos assistindo, né, principalmente as mães, além dessa pergunta, quanto tempo de tratamento tem? Tem cura? Então, pode ter. Na realidade, você pode minimizar sequelas. Mas não dá para fechar. Assim, na realidade, é uma criança que ela pode ter uma vida perfeita, uma vida útil, ser funcional, fazer tudo que uma criança que não tenha tido a paralisia cerebral faça. Lógico que ela vai ter algumas dificuldades, mas que não impede que essa criança seja uma criança feliz, normal, que seja uma criança, que seja um profissional. Eu tenho um rapaz aqui com paralisia cerebral, ele tem 25 anos, vai se formar em biologia agora. Afinal, eu conheci a mãe dele, que é uma grande jovem, uma mãe bonita, jovem. Aquele rapaz teve paralisia cerebral. Você viu, ele tem sequelas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Vai se formar agora, ele vai ser biólogo. Ele é de uma inteligência, ele é de uma capacidade, ele é ele tem um coração, ele é um exemplo de vida. Você olha para aquele rapaz e fala, eu não posso reclamar da minha vida. Mas é uma coisa que, assim, a gente tem que fazer essa observação. Mãe, se esse rapaz, ele tem 25 anos, não é isso? Eu conheci a mãe dele, uma mãe super jovem, super cabeça, eu conversei assim muito rapidamente com ela, mas eu vou lhe dizer, cabe a quem? A essa mãe que deu esse estímulo, que acompanhou, que fez, porque assim, se ela entra numa de assim, meu filho tem problemas, se trata tudo com morosidade, mas que, olha, a gente tem dificuldade, nós não podemos levar. Sabe o que acontece? Essa criança vai se tornar, como eu disse numa outra entrevista, sabe aquele enfeite que você não quer mais em casa, que você põe atrás daquele vaso mais bonito que você comprou, você põe escondidinho. Para que isso, gente? É um ser humano que ele tem vida, ele pode... Um rapaz lindíssimo, 25 anos, eu nem sabia que o rapaz tinha 25 anos, veja bem. Então, mãe, cabe a nós ficarmos atentas, conversarmos com os pediatras, sabe, levar realmente para fazer todos os exames necessários, vir procurar uma clínica que realmente alguém indique, olha, essa que funciona, porque não adianta também, eu vou numa ali que é mais em continha, que não sei o quê. Gente, conversando tete a tete, olho no olho, tudo se resolve. Mara, importante, não desistir jamais. Este é um exemplo. Ele tem 25 anos de vida. E entendeu? Então, não desistir jamais. Porque eles têm muito potencial. Muito. E ele é um exemplo. E tem vários outros exemplos. Vários. Que a pessoa tem condição de ser uma pessoa magnífica. Olha, e eu presenciei isso aqui, mas você vê, 25 anos, a mãe aqui, ele fazendo biologia, né? Vai se formar esse ano. Veja bem, então, o querer, a ação é o maior poder, né? Eu acho o querer primeiro, o querer. Porque se você pode até querer querer não querendo. Porque vai dar muito trabalho, deixa
vamos, deixa assim, deixa quieto, isso é uma coisa que não tem solução. Não tem solução? Nós é que não temos solução na nossa cabeça, nós é que tínhamos que ter vergonha na nossa cara, sabe? Ter um pouco mais de amor, né? Ao nosso filho, ao nosso ente querido, e de realmente gritar, ir atrás. Olha, o pediatra vai indicar, vai fazer os exames, vai chegar até a REAF, sabe? E realmente ter profissionais capacitados, além de grandes profissionais, pessoas que tenham amor ao outro, amor, que foque naquilo, que faça um tratamento super, porque a pessoa vai sentir o acolhimento. Isso é que nós temos que estar atento. O papel da família e da sociedade, porque assim, a família, às vezes, alguns escondem debaixo da cadeira, né? Muita gente debaixo do lençol, debaixo do edredom. Não, meu filhinho teve um probleminha. E quando essa família não age dessa forma, age realmente em prol, né, aquele paciente, e a sociedade que gira em torno dela, dos amigos, da escola, enfim, implica muito nesse tratamento que a pessoa vai se sentir amada pela família, atendida realmente, não só pelos profissionais, mas pela própria convívio da sociedade que está em volta dela. Ou eu estou enganada? Não, é isso mesmo. Eu digo que há uns anos atrás existia muito essa coisa de esconder, né? De não incluir. Não existe, doutor Ricardo. Não, mas hoje é menos, pela vivência, pelas novas leis, pela própria imprensa, pela várias situações que têm contribuído para essa coisa de esconder a pessoa com deficiência, ter vergonha de ter um filho assim. Isso tem mudado muito, Mara, Graças muito mesmo. a Deus. Né? Existem leis agora, a lei da inclusão escolar, né? Que antigamente existiam as escolas especiais para criança com deficiência. Hoje não. Hoje essas escolas até desapareceram. Hoje em dia, a criança especial, a criança que tem uma dificuldade, ela estuda numa escola regular. E a escola é obrigada a ter profissionais, a ter condições de atender as necessidades daquela criança. Isso é lei. E quem não tem, a mãe que não tiver escola pública ou escola privada, ela tem que ir atrás dos seus direitos, porque o seu filho tem direito a isso, né? A inclusão, direito à inclusão. E eu vejo a mudança de pensamento, assim, eu estou nessa profissão, vai fazer 30 anos o ano que vem. Só 30 anos? 30 anos. Então eu já vi de tudo nessa minha vida. E agora a mudança foi muito grande, as mães mais jovens, a cabeça das pessoas, está mudando. E em todos os aspectos, né, Mara? Não só na questão da deficiência, como a questão, vamos falar da homofobia, na questão do idoso, respeito à mulher. Ainda temos muita coisa a caminhar, a conseguir aí, mas acho que as coisas estão mudando, e estão mudando para melhor. Tomara a Deus, eu acredito piamente no Senhor, porque está dentro da sua área, porque antigamente a gente via coisas horrorosas, né? Coisas horrendas, realmente assim, se a gente não trata um animal, imagine tratar um ser humano como se, sabe, totalmente excluir ele, excluído de tudo. Não, ele é gente como a gente, ele tem mais habilidades até, desde o momento que a gente dê essa possibilidade. Isso mesmo, dê condições para ele pode adquirir habilidades que nós não temos. Entende? Eu creio muito nisso. Não, com certeza, com certeza. É como uma pessoa com uma deficiência visual, ela cria habilidades manuais e táteis que uma pessoa que enxerga não tem. Olfativas, ela desenvolve outros sentidos que nós não conseguimos. Doutor Ricardo, olha, eu acho que todas as matérias são muito interessantes, todas as pautas que nós temos feito têm sido de grande valia, eu acho, não só para a minha equipe, eu como apresentadora, mas eu acredito para nossas mamães, para os familiares que estão em casa assistindo, para que a gente tenha mais atenção, a gente, sabe, o amor, a gente fala tanto de amor, e será que a gente tem exercido esse amor que Deus deu? Porque o amor não é só falar eu te amo, o amor é ação, o amor é mesmo a gente sem condições, a gente falar não,
eu estou exercendo, eu estou fazendo, eu vou à busca. Esse é o verdadeiro amor, porque falar por falar, olha, até papagaio fala, não é verdade? Doutor Ricardo, até a nossa próxima pauta. E para você em casa, gente, é para pensar mesmo, viu? Para pensar o que nós temos feito, né? Do nosso coração, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Um beijo no coração de todos vocês, com todo respeito. Às vezes eu dou umas cutucadas, mas não é só em vocês. Essa cutucada serve para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão em volta e principalmente para vocês, meus queridos. Tá? A gente vai ser muito mais feliz quando a gente rever, né, os nossos sentimentos, as nossas ações. Beijo no coração de vocês.